esse aqui é, de longe, um dos mais importantes, se não o mais importante, tá bom? Quem aqui acompanhou a live junto com a Fernanda, eu e a Fernanda, a gente gravou juntos, a gente falou um pouquinho da história dela, um pouquinho de como foi, um pouquinho da venda do e-book dela e tudo isso. O que fez ela gerar um resultado incrível para ela e para os bebês e para tudo aquilo que eles estão fazendo foi história. Foi só isso. Ela colocou um vídeo dela, da história dela, de todo o processo que ela passou para tentar a gravidez durante muitos anos, e aí ela conseguindo engravidar. Isso aí foi a história dela. Esse vídeo viralizou, e aí ela conseguiu centenas de seguidores. Ela foi de 5 mil, 6 mil seguidores que ela tinha para 120 mil, tipo, em um mês, assim, até menos que isso, por causa da história dela. Então, toda vez que você insere história dentro de alguma comunicação, seja em vídeo, seja em texto, seja no que for, isso tem um poder incrível, tem um poder gigante de conectar, tá bom? Conectar com a pessoa. E quando você se conecta com alguém, essa pessoa se conecta com você, ela começa a confiar em você. Ela começa a criar um relacionamento com você. Ó, eu sempre dou esse exemplo, vou falar de novo. Você que prega, dá palestra, faz várias coisas com públicos, você percebe que quando você insere uma história, a pessoa interage com você de forma diferente, ela se conecta com você. Então, perceba que você está falando com um grupo de pessoas, quando você inicia uma história, normalmente o que acontece é a atenção das pessoas virarem para você, as pessoas prestarem mais atenção. Normalmente quem vai dar uma palestra ou uma pregação, alguma coisa nessa área, com o público, quando você inicia uma história, é muito mais interessante para a pessoa te acompanhar depois disso, porque ela se conecta com você naquele momento. E o que eu quero dizer com conexão, gente? Um grande desafio que a gente tem é a gente trazer aquilo que a gente quer falar para a realidade da pessoa. Porque, por exemplo, quando eu chego para vocês e falo aqui, e falo assim, né? Gente, eu quero ensinar alguma coisa para vocês. Aí eu chego e falo assim, gente, vocês precisam gravar vídeo. Vocês precisam gravar vídeo. Quando eu falo isso, esse conhecimento, para a pessoa, ela entende isso, mas aquilo fica solto. Agora, se eu conto uma história que conecta o ensino que eu quero dar para a pessoa com aquilo que eu quero que ela faça como objetivo, é outra coisa. Quer ver um exemplo? Eu falo pra você, você precisa gravar vídeo. Agora eu chego pra você e falo assim, então, eu começo a contar uma história da minha vida. Eu tinha muito problema com a minha imagem, e aí um dia aconteceu isso, e aí eu comecei a gravar vídeos, e aí depois que eu gravei vídeo, começou a acontecer isso e tal. Quando eu falo de como eu era, antes de eu começar a gravar vídeo, por exemplo, a pessoa se identifica naturalmente, porque possivelmente ela está como eu era, entendeu? Então quando eu conto histórias de pessoas, ou a minha história, dizendo como eu era e como eu me tornei depois de alguma coisa, e esse como eu era é igual como a pessoa está, a pessoa se conecta, ela se vê na minha história. É por isso que a gente gosta tanto de filme, a gente gosta tanto de série, porque quando a gente vai assistir um filme, é raro os filmes que não tem esse roteiro, tá? O personagem tá ali no início do filme, a gente se identifica com ele de cara, porque normalmente é um personagem que nada dá certo pra ele, que ele tenta fazer tudo, que ele tenta fazer um monte de coisa e não gera resultado. Aí a gente fala, cara, sem a gente perceber, a gente se identifica com ele, porque ele está passando por vários momentos ali, principalmente de vulnerabilidade, de situações ruins, que a gente passa no nosso dia a dia. E aí eu me identifico. E aí, o que acontece com esse personagem? Ele, em algum momento da história, descobre algo genial, algo que vai transformar a vida dele para sempre, algo que vai mudar a vida dele para sempre. Isso eu me identifico também, sabe por quê? Porque todo mundo deseja ter propósito, todo mundo quer descobrir para o que você nasceu, para o que você existe. E quando o personagem da história descobre isso, eu falo, cara, que demais, eu me identifico. E aí, o que acontece? Quando ele descobre o propósito dele, que ele é o escolhido e tal, ele vai e exerce uma função que salva a vida do mundo, né? Sempre assim, salvou a vida da humanidade. E aí você, cara, que legal, porque você também tem esse desejo. Então, quando o cara tá passando por uma situação ruim, depois quando ele descobre que ele é o escolhido e tal, e depois ele passa por uma situação de transforma o mundo e muda o mundo, a gente se conecta com aquilo porque a gente tá na situação que ele tá ruim e a gente quer alcançar o que ele alcançou. Isso é história. Então, quando você compartilha histórias nos seus vídeos, nos seus textos, você cria essa conexão. E principalmente quando você consegue fazer com que a pessoa se identifique com a sua história e ela se veja na história, tá bom? Isso é muito importante. Por isso que eu sempre digo que depois que você faz um tema atrativo, né, a gente usou o exemplo do informativo aqui, um tema atrativo para chamar atenção, você precisa inserir uma história para criar uma conexão com a pessoa. Você precisa fazer isso. Então, um dos gatilhos mais interessantes é a história. Então, por exemplo, eu vou falar de Jesus, tá? Jesus, o que ele fazia para ensinar um princípio? História, parábolas. Ele fazia isso porque ele sabia que às vezes se ele chegasse e falasse assim, não matarás, não cobice a mulher do seu próximo,
aquilo ali ia entrar no ouvido e ia sair no outro, mas quando ele conta uma história lá do bom samaritano, ele passava um princípio forte através de uma história que a pessoa se identificava. Lá, do bom samaritano é um bom exemplo, né? Na verdade é o samaritano, não o bom samaritano. Então ele tinha um samaritano lá e ele falou, olha, o dono lá do tabernáculo, ele passou e viu o cara ali morto e não fez nada e foi embora. Quando ele falou isso, o cara que é dono do tabernáculo, que estava ouvindo a história dele, falou, cara, ele tá falando de mim. Então, o cara se conectou automaticamente com a história dele ali, tanto que ele se sentiu até meio ofendido com a história. Então, esse é o poder da história, é conectar. E não tem nada mais forte do que criar uma conexão com as pessoas. Porque depois que você cria uma conexão com as pessoas, a pessoa se abre. Entendeu? A pessoa fica aberta, ela fica pronta para receber, ela fica ali para ouvir tudo que você tem para dizer depois. Então, um dos gatilhos mentais mais poderosos que entra dentro dessa área de técnica e estratégia de comunicação é a história. Sempre que você conta uma história antes de pedir algo, ou conta uma história antes de ensinar algo, aquilo que você vai pedir, aquilo que você vai ensinar é muito mais poderoso do que você só simplesmente pedir e ensinar. Então, conte histórias, ok?